Olá, o assunto hoje é a nova lei da guarda compartilhada dos filhos. Câmara Entrevista recebe a advogada jauense, a Rogéria Coimbra Vicente, ela que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, da OAB Jaú, e também especialista em direito familiar. Rogéria, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV. Eu que agradeço a presença, o convite. Vamos lá, a gente falando aí de guarda compartilhada, é uma nova lei, né, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, após ter sido sancionada pela presidente Dilma Rousseff, ela que sancionou a nova lei, alterações no Código Civil, né, que incluíram aí no caso a guarda compartilhada, que passou a ser regra. Conta pra gente como que era antes e como que passou a ser com essa nova guarda compartilhada. Muitas pessoas nos perguntam assim, mas não existia guarda compartilhada antes? Realmente, ela já existia. Desde 2008 ela foi instituída e essa lei autorizava a aplicação da guarda compartilhada. O que nós tivemos problema foi que a interpretação da lei foi de forma equivocada e assim o judiciário entendeu que ela só podia ser aplicada diante do consenso entre o casal. Então, havendo a separação, a guarda seria antes de 2014, a guarda seria, por regra, unilateral, em que um dos genitores ficaria com a criança, ou então, não havendo consenso. Havendo consenso entre o casal, os dois podiam fazer um pedido formulado judicial para o juiz, instituindo ali a guarda compartilhada. Eles resolviam a guarda como seria, se ia ficar a criança morando só com um dos genitores, com livre acesso ao outro, mas era indispensável o consenso entre o casal, entre os separandos. Na verdade, a lei nunca disse isso, mas o tribunal entendeu dessa forma e todas as vezes que o advogado fazia o pedido pela guarda compartilhada, vinha ali a decisão jurisprudencial de que só era possível havendo consenso do casal. Então, foi uma luta de 8 anos aí que nós brigamos e aí então agora veio essa lei para deixar clara que agora a regra é guarda compartilhada, havendo a separação a partir do o divórcio a partir do dia 23 de dezembro em diante, de 2004 para cá, qualquer casal que vier a se divorciar, a guarda é compartilhada dos filhos. A exceção agora, ela é unilateral, o que era o contrário antes. Rogéria, mas o que é guarda compartilhada? O que diferencia de outro tipo de guarda? A guarda unilateral é quando o filho ele é criado, sustentado por um dos genitores. Aquele genitor fica com essa incumbência de alimentação, de cuidado, ele decide qual escola, qual tipo de roupa, qual tipo de viagem, ele é dono supremo daquela criança. O pátrio poder continua sendo dos dois, mas a guarda, o cuidar da criança fica reduzido a apenas um dos dois. Ao outro cônjuge, que na sua maioria das vezes era o homem, ele era um mero espectador. Só cabia a ele fazer o pagamento e ele tinha o direito de visita, que na sua praxe jurídica era quinzenal. Então, um final de semana sim, um final de semana não, o que era péssimo, porque a gente, com essa guarda compartilhada, nós vemos hoje que pai não faz visita para filho, pai convive com o filho. Então, essa relação de visitação cada 15 dias ficava muito fria, muito distante. Então, antes era estipulado a guarda desta forma, agora muda então para compartilhada, que a guarda compartilhada, diferenciando da unilateral, ela fica para os dois. Os dois têm o pátrio poder de igual forma, mas cabe agora aos dois a criação da criança. Os dois vão definir alimentação, os dois vão definir que escola vai estudar, se vai viajar, se não vai viajar. O filho continua sendo do casal,
separados, o casal continua separado, mas a criação continua dos dois, do pai e da mãe. Não obstante, havendo a separação, o divórcio, tudo que se referir ao filho será decidido entre os dois, havendo o consenso. Se não houver o consenso, aí o judiciário vai resolver, porque a guarda compartilhada ela vem para equacionar o tempo da criança para convivência com os dois genitores, mas, não mais exemplo, como era antes. Você falou que não tem mais horário de visita, né? Horários e dias pré-estabelecidos. Mas como que fica na guarda compartilhada? O pai, no caso, ele pode a todo momento ver a criança? Não, há um equívoco nisso. O nome visitação caiu porque ele era mal colocado, porque pai e mãe não faz visitas a filho, ele tem o direito de convivência, mas essa convivência ela tem que ter uma regra, porque o filho estuda, o pai trabalha, a mãe trabalha, então não é assim, entre, sai, hora que quer. Então é equacionado o tempo, nos 50% do filho ele pode viver com a mãe e 50% com o pai. Havendo a necessidade por conta de trabalho, então ela deve ser mais flexível, né? Vamos supor, um pai que mora em Bauru, a semana inteira, ou em São Paulo, vem só o final de semana para Jaú, entendeu? Então, havendo essa necessidade, o pai vai passar mais tempo com a criança nas férias. Mas ele não pode requerer que essa criança vá morar com ele, por exemplo? Não, a lei deixou muito claro nesse quesito. O domicílio da criança onde ele está agora. Se um dos genitores precisar fazer a mudança, se houver essa mudança de cidade, ele ou perde a guarda, né? Ela passa a ser unilateral, ou ela continua sendo compartilhada, mas as visitas, a convivência vai ser alterada no quantidade de quanto ele pode ficar. Então, vamos supor, o pai tem que mudar para o Ceará e a mãe continua aqui, a criança já estuda aqui, todos os seus amigos estão aqui, os avós moram aqui, então a criança continua em Jaú e essa criança vai ter um tempo maior de férias com o pai. Vai passar talvez a férias toda lá no Ceará com o pai e em detrimento das férias com a mãe, ou apenas 5, 6 dias, 10 dias com a mãe, mas para equacionar, para equilibrar a convívio. A intenção dessa lei é fazer com que os filhos se mantenham junto com os pais numa chama fervente dia e noite. Essa relação ela tem que ser viva, ela não pode ser cada 20 dias, quinzenal, porque se você tem uma amiga que você conversa todos os dias com ela, todos os dias você tem assunto. Você tem, o assunto ele é continuativo, ele é vivo, é gostoso. Quando você fica 20 dias, um mês sem ver sua amiga, você gosta daquela amiga, mas não tem mais conversa, a coisa ficou fria. É isso que essa lei veio, trazer essa proximidade entre os genitores com a criança, porque essa coisa de visitação quinzenal estava fazendo uma coisa meia bolo de caixinha. Você mistura tudo, coloca no forno, você já sabe como é que sai. Então o pai passava na casa da criança, pegava a criança, ia dar uma voltinha no shopping, assistiam um cinema, tomavam um sorvete, comia pipoca e voltava para casa. Às vezes nem se conversavam, porque não existe essa uma coisa automática até. Exatamente. Era coisa fria. Então a intenção da lei é fazer com que as crianças tenham um convívio diário com os dois genitores. E se não for possível, o mais próximo dessa realidade. Agora, Rogéria, quando os pais se dão bem, os ex-cônjuges se dão bem, tudo bem. Agora, quando eles vivem em pé de guerra, se odeiam, isso não confunde mais a cabecinha da criança? Dos problemas desta nossa luta foi porque muitas pessoas pensavam assim, mas se os pais não se dão bem, não vai dar certo isso daí. Aí nós voltamos no tempo e vamos falar, mas a guarda unilateral deu certo desde quando? A partir do momento que a mulher não assimila o luto da separação e nem o homem, a partir do momento que eles têm briga patrimonial porque ainda não se dividiu os bens do casal,
ou por qualquer outro problema oriundo da separação, não da relação com o filho, enquanto tiver esse tipo de problema, eles nunca vão se dar bem e enquanto eles usarem o filho como joguete, isso não vai resolver. Por isso que veio essa lei. Olha aqui, todo esse problema que você tiver, você vai discutir no judiciário. O filho tem que estar alheio, a salvo a esse tipo de relacionamento pejorativo, ruim. A criança tem que se sentir amada pelos pais. Se houve a separação no dia 1, no dia 2, a criança tem que ter o convívio do pai. Então, até ontem era assim, marido e mulher estavam se dando mal. Aí eles resolviam largar. Geralmente o homem acaba se sacrificando, sai do lar, porque ali estão as crianças e vai tirar da mãe, então ele acaba se sacrificando, sai da casa, vai se enfia na casa de um amigo, da mulher, da mãe, dorme no sofá, vai para uma pensão, pega hotel, ou seja, ele sofre também com essa separação, e não obstante tenha dado ensejo ao desfazimento da relação ou não, isso não importa, mas a partir do momento que havia essa relação, esse rompimento dessa relação, a mulher às vezes acabava se sentindo muito magoada com aquela relação e usava o filho contra o genitor. Então logo no início ele vinha para ver a criança e passado algum tempo, muitas brigas, muitas discussões e alienação parental, aquela coisa, falando mal, ele acabava desistindo literalmente daquela busca pelo relacionamento do filho e fazendo só o que estava prescrito em lei, cada 15 dias, e essa relação foi esfriando. A intenção dessa lei é fazer com que os cônjuges entendam que a relação acabou, mas o pai vai ser pai por toda a vida enquanto eles viverem. E isso deve ser respeitado. Se o pai saiu de casa num dia, no outro dia ele tem que ter o convívio com o seu filho. Entendeu? Você acredita que com essa nova lei deixa de existir a alienação parental? Explica pra gente o que é isso. Bom, a alienação parental, ela vem exatamente nisso. Um dos guardiões, que geralmente na guarda unilateral ficava com a mãe, apesar de que a Constituição de 88 já trouxe aí o direito de que homens e mulheres são iguais perante a lei, que o homem podia brigar pelo direito de guarda da criança. Mas nós temos um histórico aí de que as mães são santas, isso, aquilo, e que sempre o filho fica com a mãe. E nós sabemos que muitas vezes as mães não cuidam dos filhos e deixam as suas mães, as avós, com esse encargo. Quer dizer, não deixa o filho ficar com o ex-marido, mas deixa o seu filho com a mãe, com o marido da vizinha, com a vizinha. O filho não podia dormir na casa do pai, porque o pai não sabe cuidar da criança. Mas qualquer outra pessoa podia cuidar do filho. Então, isso é uma alienação parental. Matar a figura paterna em vida. Conotações, pequenas conotações, estragando a figura do pai, desqualificando o pai. Seu pai é vagabundo, seu pai não trabalha, seu pai não ama a gente, seu pai nos abandonou. São frases de efeitos que são gravadas na mente humana ali da criança, que tudo que a mãe fala se reporta verdadeiro e que ele vai carregar por toda a sua vida. Então, e que é crime. E que é crime. E que cada 15 dias, quando o pai vinha para ver a criança, aquilo latejava na cabeça da criança. Mas esse meu pai parece ser tão bom, como minha mãe fala que ele não me ama, entendeu? Mas com o tempo, uma falta do pai ali, uma coisa ali, ou um novo casamento do pai, porque as relações hoje estão mais dinâmicas, os casamentos estão acontecendo e viriam mais filhos, né? Vem mais filhos de novas proles, aí, de novas relações. Essa criança acaba se sentindo filho de segunda classe desse seu pai, porque tudo que a mãe falou ele entendeu como verdadeiro. Então ele se molda a esse sentimento de amargura da mãe e acaba entendendo que o pai realmente é uma pessoa que não é boa e acaba matando a figura paterna. Isso daí o judiciário entendeu que estava acontecendo, e principalmente nas guardas unilaterais, em que a mãe é mais presente na vida do filho
todos os dias. E esse distanciamento quinzenal contribuía com que o pai perdesse aquele vínculo do todo dia com o filho. E o afeto ficava em segundo plano. E vocês entendem agora que na compartilhada é mais difícil de acontecer essa relação? É mais, porque todos os dias o pai vai estar com a criança. Hoje nós temos a internet, a criança pode estar online, no WhatsApp com o pai 24 horas. Ele fala com o pai, ele fala no computador com o pai, ele liga para o pai vai buscar, ele pode almoçar com o pai todos os dias, o pai vai buscar na escola, almoça. Que criança que não vai querer ficar com seu pai, que o pai vai todos os dias na porta da escola, pega o filhão, almoçam juntos e depois o filho leva, a criança é levada para casa, ele vai à tarde, tem suas tarefas e à noite dorme com a mãe. Qual o problema nisso? É um convívio equânime de 50%, né? E esse convívio mais próximo faz com que esse afeto entre pai e filho se aflore a cada dia. É assim, Nancy Andrighi diz que, a nossa ministra, que o amor, que ninguém é obrigado a dar amor para o filho, mas o afeto é uma obrigação. E o afeto vem do cuidar. Então, se você que é mãe, que separou do seu filho, abre mão, não coloca obstáculo nas visitações, não faz alienação parental, esse vínculo entre pai e filho contínuo faz com que exista mais responsabilidade do pai para com o filho. E essa responsabilidade gera afeto. E o afeto gera amor. Que pai que vendo o seu filho com tênis velho precisando trocar e que ele convive todo dia com o filho, ele não vai parar numa loja e não vai comprar. Vai precisar a mãe ligar e falar, viu, o tênis do Juninho tá furado. O que não é vai bem ser diferente, preciso. né? Porque quando ele não convive, muitas vezes ele não liga para isso. Né? Exatamente. Você não tem amor com aquilo que você não vê. É aquele lance da amiga. Quando você vê todos os dias, você tem assunto. Quando você não vê, você gosta dela, mas peraí, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer hoje. Amanhã eu ligo para ela. Amanhã eu ligo pro meu filho para ver se ele tá bem. E se ele tiver problemas, cada vez que ele procurar ligar pro filho, a ex-mulher gritar, fazer escândalo, brigar, acaba se desestimulando essa relação. Uma das coisas muito importantes que a gente deve lembrar, que filho não é cobrador. Muitas mães falam assim para os filhos, avisa seu pai que hoje é dia de pagar pensão. Coisa mais chata no mundo é você ser cobrador. Peraí, ou ela cobra ou ela executa. Procura um bom advogado, faz execução, pede prisão da pessoa. A briga, o litígio deve ser judicial. Não coloca seu filho na frente como escudo ou como cobrador. A criança não cobra, pai. A criança tem que ter vínculo de amor, afeição. O pai tem que perguntar como foi a escola, como é que foi, vamos jogar bola. É puro carinho. É assim que o ser humano deve ser, a criança deve ser criada, né? Rogéria, na teoria essa lei é maravilhosa, super bonita e tal, mas você já tem percebido que ela está mudando esses conceitos, essa cultura antiga das pessoas, está melhorando? Ou é um bicho de 7 cabeças, de repente é uma dor de cabeça para quem está aí? O ser humano é um ser muito complicado. Nós somos um conjunto de coisas do que nos ensinaram. Nós temos, se você perguntar para minha mãe, para o meu pai, para minha tia, para minha avó, a concepção de vida e de valor deles são diferentes dos nossos. E assim, os nossos filhos terão outros valores. A intenção dessa lei é colocar um basta nessa coisa de que ex-marido tem que ser inimigo. Que o ex-marido, que a ex-esposa tem que ser tratada como se ainda fosse esposa e brigar na porta de qualquer lugar. Então, primeiramente, a gente tem que colocar na cabeça que o mínimo da educação é necessário. Um bom dia, boa tarde, até logo e muito obrigado, você dá para qualquer pessoa. Você tem esse relacionamento com pessoas que você nem conhece. Quanto mais com o dia de alguém que você foi casada, disse que amou, selou uma união. E é pai do seu filho. É quem você um dia vai encontrar em formatura, não é? Então, esse tipo de valor tem que ser estudado, tem que ser todos os dias tentado essa evolução.
todos os dias você tem que colocar na sua cabeça, eu vou melhorar. Hoje a nossa sociedade pensa sobre o homossexualismo diferente de 20 anos atrás. Hoje nós temos sobre o racismo diferente de 20 anos atrás. A nossa sociedade vem evoluindo e a intenção dessa lei é que nós tenhamos essa evolução também cultural, de que antes as pessoas falavam mal de ex-marido, brigavam com o ex-marido e isso era bonito, na televisão se falava isso. Hoje não é mais moda. Hoje a moda é se dar bem, ser feliz. E a intenção, tudo isso, não é nem por nós, mas é pelas crianças. Porque nós precisamos colocar as crianças a salvo de qualquer coisa. A Constituição diz isso, que nós devemos colocar as crianças a salvo de todo meio pejorativo, ruim. É nossa obrigação como seres humanos. Rogéria, para quem é do contra, que vê várias desvantagens nessa nova lei da guarda compartilhada, uma delas, por exemplo, seria o caso de que isso favoreceria a intromissão de um ex-cônjuge na vida do outro. E da mesma forma poderia fazer com que a criança, com que o filho tivesse uma esperança, né, que não existe, mas que tivesse uma esperança dos pais se reaproximarem. Bom, primeiro que a coisa mais chata que tem é quando o casal, um deles decidiu pela separação e o outro não aceita e ainda quer viver a relação da mulher. Então ele fica na porta da casa, ele fica pagando de pai muito protetor, mas na verdade ele quer ainda conviver naquele lar onde a mulher está. Isso daí é horrível. A pessoa tem que entender que o casamento acabou e cada um partir para a sua vida. Agora, esse é um problema conjugal do casal. A criança tem que estar separada disso tudo, mesmo porque a porta da casa existe uma chave e ali só entra quem autoriza. Então, pequenas coisas, se houver assim uma obstrução, um impedimento, ou um dos cônjuges, ou melhor, um dos genitores se opuser sobre o bom andamento dessa nova lei, que é a guarda compartilhada, esse reclamo deve ser feito judicial. Deve ser buscado uma ação judicial e explicar que a outra parte não está fazendo o papel dele. Ele pode ser apenado, inclusive com diminuição de tempo de guarda, ou melhor, de convivência com o filho. Quanto ao fato, você falou que pode haver uma esperança da criança, eu não sou psicóloga, mas eu me lembro que uma vez... Existe um acompanhamento disso pelos psicólogos? Infelizmente, nós não estamos na Alemanha. Tá. Nós estamos no Brasil e o judiciário é deficitário. Nós temos quase 7, 8 mil demandas em cada vara. É muito difícil. Os juízes estão assim trabalhando de forma subhumanas. É muito processo e nem todos os profissionais da área, né, como diz a lei ali, fala que na lei da alienação parental tem que ser específico, especializado naquela área. Nós não temos profissionais especializados muitas vezes naquela área. Fora isso daí, nós estávamos falando sobre a criança que nutre essa expectativa dos pais voltar. Essa expectativa de pai voltar é temporária. Toda separação, não obstante ser a guarda compartilhada ou não, a criança tem essa fantasia de início. Mas depois a mãe refaz a sua vida emocional e o pai também, e as crianças acabam entendendo que está tudo resolvido. Não, eu não entendo que seria essa o problema. Nós temos aqui dados do segundo IBGE, que é uma estatística do Registro Civil de 2013. Apenas 7,73% dos filhos aí de casais separados têm a guarda compartilhada, ou pelo menos tinham até 2013, que na maioria dos casos, 85,07% a criança fica com a mãe, e em apenas 5,35% dos casos fica-se com o pai. Você acredita então que com essa nova lei da guarda compartilhada há uma expectativa que essa proximidade do pai acabe aumentando? Bom, primeiro que essa expectativa era quando a guarda ela era a regra unilateral. Certo. Então, a compartilhada, essa estatística só abrangeu casais ou separandos ou divorciando, genitores, que havia esse consenso, um bom relacionamento entre eles.
mães. Hoje, se não houver o relacionamento, o bom senso, mesmo que haja briga entre o casal, eles vão discutir a guarda compartilhada no judiciário. E a lei impõe que a aplicabilidade no judiciário pela guarda compartilhada, mesmo não havendo consenso. Então, todos esses números sofrerão alterações daqui para frente. Quanto à guarda compartilhada sendo regra agora, certamente vai aumentar. Eu gostaria de fazer uma observação que aí fala que a maioria dos casos os filhos estão com as mães, mas isso é cultural, não que os homens não tenham essa competência. Hoje, grande percentual de homens vem procurando os advogados, buscando o direito de guarda, e eles têm muita capacidade de criar filho. Muitas mães, no entanto, estão com a guarda dos filhos, mas nem sempre são elas as que, na verdade, os têm de fato. Muitas vezes, quem criam esses filhos são as avós. As avós que levam na escola, vai buscar, lava roupa, dá comida, faz tudo. A mãe continua com a sua vida profissional, vem às vezes para casa 10h30 da noite depois que termina a faculdade. Então, assim, o pai às vezes tem disponibilidade para criar, mas a mãe não deixa a guarda com o pai, mas deixa que a criança seja criada por uma avó, que é uma pena, não é verdade? Certo. A guarda compartilhada é uma regra, mas ela é obrigatória? Um dos dois, o pai ou a mãe, podem abrir mão? Pode. Tem mãe que resolve, não, eu não quero ter a guarda, eu estou no momento da minha profissão, eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, eu estou com um convite para viajar, para trabalhar fora do país, então olha, vou fazer o seguinte, você fica com a guarda da criança unilateral e depois, daqui a um tempo eu volto, ou então não quer. Assim como tem pais bons, de boa índole, existem homens que literalmente abandonam os seus filhos, esquecem da existência da relação paterno-filial e vão viver a vida. E realmente nunca mais retornam. Esses, por sua vez, a mulher tem que entrar com a ação e deixar ali fixado a guarda unilateral e de uma vez por toda, deixar já acertado sobre a guarda do filho. Uma das mudanças que teria acontecido aí com essa nova guarda é a questão da pensão alimentícia. Explica pra gente como que funcionava antes e como funciona agora. Como eu falei, a guarda unilateral, a mãe cuidava da criança e cabia ao pai o sustento. O pai pagava, o pai ou aquele não guardião, pagava para aquele guardião, que podia ser a mãe, ou seja, pagava por mês para que ela tinha o direito, a discricionariedade de gastar aquele valor como ela bem queria. Ela podia colocar a criança na escola mais cara da cidade e colocar uma roupa muito simples na criança, ou podia colocar roupa só de marca e colocar a criança numa escola da prefeitura, do governo, do estadual, aonde ela quisesse. Então ela resolvia o que era bom para o filho. O pai era mero espectador. Agora não mais. Com a guarda compartilhada e o entendimento que essa relação deve ser equânime em 50% cada um, não é plausível que aquele pai pague todo o valor para a mãe e ainda por cima fique com a obrigação de cuidar da criança, de conviver também com essa criança. Porque pode ser que a criança more só com a mãe e o pai tenha esse convívio com a criança, morando próximo ali numa cidade pequena como a nossa, de 2-3 quadras de diferença de distância entre a escola e casa dos genitores, mas como pode ser também o caso de que crianças façam essa alternância de 15 dias ficar na casa do pai, 15 dias com a mãe, mas é indispensável que a criança tenha a mesma acomodação nas duas casas. É preciso que a criança tenha uma cama adequada, que tenha roupas adequadas, que ela não viva com uma mochila nas costas. Mas quem fiscaliza isso? É preciso, de início, que haja um consenso entre as genitores para resolver o que é melhor para eles. Se não houver o judiciário, o juiz vai saber o que é melhor para a criança. Porque sempre, mirando
a quantidade de tempo, a aproximação, a proximidade, o convívio entre os dois genitores. Porque parece um pouco desconfortável esse negócio de, eu vou passar 15 dias na casa do meu pai, 20 dias na casa da minha mãe, assim, parece um pouco desconfortável. Mas o que mais importa é o convívio, é a qualidade de estar junto com os seus genitores, todos os dias, entendeu? Não acontece casos, por exemplo, em que o pai, de repente, que nunca se importou muito com essa questão afetiva da criança, de uma hora para outra, resolve fazer a guarda compartilhada para se livrar um pouco da pensão? Excelente pergunta. Muitos pais, achando que a pensão está um pouco alta, isso, aquilo, podem optar pela guarda compartilhada na intenção da redução dos valores dos alimentos. A princípio parece assim, poxa, mas que safadeza desse pai, mas está sendo ótimo. Que bom, ele vai conviver mais com essa criança, vai ser reduzido o valor de forma equânime, porque se ele for passar mais tempo com o filho, ótimo, nada mais correto, porque ele vai pagar, vamos por R$2.000 para a mãe e ainda ficar uma semana na casa dele, uma semana, se o gasto vai ser 50% cada um. Então nada mais justo, mas quem vai sair ganhando com isso tudo é a criança. Tá ganhando um pai que antes a relação era de visitação. Ainda que na marra, né? Ainda que na marra. Ele vai ser pego pelo coração, porque a hora que o filho abraça, o filho dá aquele sorriso, a hora que eles forem ver um jogo de futebol juntos, longe de mãe, longe de parentes, aquela relação, aquela coisa e o sangue, sabe? Aquele olho no olho, não tem dinheiro que pague o negócio daquele. Ele vai ser pego pelo amor. E é essa a intenção mesmo. Se quiser reduzir, reduza, mas conviva mais com seu filho, que quem vai sair ganhando certamente é a criança. Porque é melhor trocar o dinheiro pela efetividade. Sim, mas ainda falando em custo, investimento, digamos que a criança está comigo, sou mãe, a criança está comigo e Deus me livre, ela teve um problema de saúde, com muitos gastos, com médico e tudo mais. Eu pago, ou o meu ex, que não está comigo mais, mas ele tem a obrigação de arcar, talvez, ou com a despesa toda, ou com parte dessa despesa? Se o casal tiver consenso, como eu disse no começo... Porque quando é pensão alimentícia, ele só paga aquele X por mês, né? Quando é pensão alimentícia, com a guarda unilateral, ele paga aquele valor X e ele era visitante. Aquilo morreu. Daqui para frente, ele vai conviver junto. E essa convivência vai reduzir e vai aumentar os gastos na sua proporção. Aquele que pagava um valor alto, agora ele vai ter mais gastos, então vai diminuir o valor a pagar. Então, em princípio, é assim, vamos tentar uma composição. Você paga a escola, eu cuido de qualquer eventual problema de saúde, de médico, dentista, você paga a escola todo mês, você dá alimentação na sua casa, eu dou alimentação na minha, você compra roupa e eu compro roupa. Ou você... É essa coisa já estipulada e no papel, se verbalmente ali eles não entrarem no consenso. Se porventura não houver esse consenso, mesmo na esfera jurídica, o juiz em sentença vai determinar. Então, que a mãe trabalha, ganha tanto, que o pai trabalha, ganha tanto, e cada um vai contribuir na medida da sua possibilidade. Não é plausível uma pessoa que ganhe R$30.000 contribuir com o mesmo valor de que a mãe que ganha R$1.500, que é manicure. Entendeu? Então o pai vai contribuir com um pouquinho mais, a mãe na proporção da sua possibilidade, tudo em prol da criança. Mas o contato da criança é 50% para cada um. Exatamente. O contato é condição sine qua non. 50% cada um. Agora, o valor dos alimentos é na sua possibilidade, na sua necessidade do filho, e se não houver consenso entre as partes, que vai ser colocado em pauta na ata da audiência ou acordo entre as partes, o juiz vai decidir em sentença. Porque o juiz vai conhecer quem são os genitores e vai entender que aquele tem uma vida financeira mais confortável, então ele vai determinar, fulano vai pagar isso, 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 e fulano vai se incumbir disso, daquilo. Aquele que não cumprir, vai ser aplicado então a lei da execução dos alimentos. Rogéria, quando os pais se dão bem, parece ser fácil a questão da guarda compartilhada. Ainda assim, precisa passar pela justiça ou ali um acordo informal resolve?
tudo que é acordo informal, informal é muito melhor. Se você tiver um bom relacionamento com o seu ex-marido e ele for um cara que tem convívio com o filho, ama a criança, não mede esforços para pagar as coisas, não precisa do judiciário. O judiciário está aí para resolver situações de pessoas que não cumprem com a sua obrigação moral, financeira. Quando a pessoa não tem, aí ela precisa ser executada. Mas veja bem, é sempre bom que, para antever problemas no futuro, que as coisas estejam prescritas. Porque hoje nós estamos bens, mas amanhã pode haver algum problema. E é muito mais fácil você já ter alguma coisa escriturado, já acertado, um título judicial, uma ação de alimento já ali, quadradinha, pronta, assinada pelos advogados, tudo, porque aí depois é só executar. Você vai perder menos tempo, né? Então, tudo que é colocado no papel é mais fácil, é mais claro e sempre em prol da criança. E a criança, nesse caso, ela é ouvida? O juiz pode determinar, de acordo com se a criança quer ficar com a mãe, com o pai e tudo mais, ele pode, de repente, estabelecer uma guarda em cima do que a criança, do desejo da criança? Não, criança só é ouvida pelo juiz após os 12 anos e se o juiz quiser ouvir. Na regra, a criança até os 18 anos, ela não tem vontade. Até os 16 anos, aí ela é representada pela mãe e pelo pai dos 16 aos 18. Mas até que ela atinja a maioridade, quem define por ela são os dois genitores e o juiz. Mas e se a criança não quiser, por exemplo, sair com o pai? Aí eu te pergunto, que criança que ama o pai, que nunca sofreu alienação parental, vai dizer não para um bom passeio com o pai, com aquele que ele ama, que ele gosta? Então está acontecendo alguma coisa errada. Alguém está promovendo alienação parental, está matando a figura paterna em vida. Alguma coisa está fora do trilho. Certo. Não é? E a guarda compartilhada que foi aprovada, sancionada em dezembro, ela vale só para novos casos ou pode ser retroativa? Nos casos que existe briga já judicial, o advogado tem que fazer uma petição pedindo para que ela se adeque à nova lei da guarda compartilhada. Tá? Casais que estão em litígio por guarda de filhos, o advogado tem que fazer essa petição pedindo ao magistrado que se adeque à nova lei que agora vem imperando. Rogéria, e ainda com relação à inovação da guarda compartilhada, os estabelecimentos públicos e particulares, agora eles se tornam obrigados a fornecer as informações solicitadas por ambos, né, pelo pai ou pela mãe. Mas antes não era assim? Infelizmente, a escola buscava no cadastro quem fez a matrícula. A mãe? Só passava informação para a mãe. Se o pai chegasse lá, ele não tinha acesso a nada. O pai era um coitado. O pai era um coitado, é uma judiação. Mas, infelizmente, isso acontecia muito. Hospital. E essa lei veio já deixando muito claro. Quem não passar a informação do filho vai ser apenado por multa. Em multa. E de quanto é a multa? Não foi falado o valor, tá? Mas, ou foi falado, eu devo estar esquecida sobre isso, não atinei porque não é tão importante, mas o importante é que existe essa imposição de pena e já tenho obtido informações de que escolas, hospitais estão passando livre acesso a informando os genitores, bastando a certidão de nascimento ali, comprovando, eles entregam as informações. E você acredita também que com essa nova lei, com a guarda compartilhada, a gente vai ter o fim ou uma redução grande do abandono emocional? Como que é o abandono afetivo? Isso. O abandono afetivo ocorre no caso, o que aconteceu? Como a guarda era estipulada a regra como unilateral, acontecia de haver alienação parental, em que a mãe ou aquele guardião fazia literalmente a caveira do outro. E a criança tinha aquilo como verdadeiro. E o pai, com o tempo, passava aquele desestímulo em buscar aquele controle, aquele convívio com o filho e acaba se aventurando, tendo novas famílias, novos filhos e, como eu falei agora há pouco, o filho acabava se sentindo filho de segunda qualidade, né, perante seus meios irmãos e muitas vezes essas crianças tinham graves
problemas emocionais, viravam adultos cheio de problemas emocionais. Conheço casos em que a moça conseguiu se casar depois de 35, 36 anos e se entregou assim na primeira noite com o marido depois de casada, depois dos 30 e poucos anos, porque ela não consegue confiar em homem. A mãe enfiou na cabeça dela que as duas foram abandonadas, seu pai nos abandonou, porque nós somos uma coitada, nós fomos abandonadas. Então, se o pai dela abandonou, com certeza esse marido vai me abandonar, como que eu vou me entregar a ele? Fora que para falar do pai é meia hora de choro compulsivo, quando vê o pai para a rua treme compulsivamente, ou tem uma sensação de ódio mortal, entendeu? Então, como pode viver uma pessoa? E aí a lei veio dizendo que aquele que provoca, entende que esse afeto, que o pai tem obrigação de dar afeto para o filho, e aquele pai que não deu afeto podia até ter pago a pensão alimentícia pontualmente a vida toda, mas o fato dele não dar afeto, de não ter esse convívio com o filho, esse carinho, gerando essas emoções, esses distúrbios emocionais, gerava a obrigação de indenizar, de pagar um valor de indenização por abandono afetivo. E isso existe, nós temos várias demandas sobre isso, pessoas que se sentem literalmente abandonadas pelo seu genitor. Então, a lei veio e voltou para trás e falou, viu, mas esse abandono muitas vezes adveio pela guarda unilateral que incorreu em alienação parental e o pai acabou cansando dessa busca, dessa aproximação com os filhos. Então, essa guarda compartilhada vem para diminuir, quiçá, esse tipo de ação, porque na maioria das suas defesas desse tipo de ação é uníssono, mas eu não abandonei, eu me cansei. Eu tenho ações e ações que eu buscava direito de visita, que eu queria revisional de direito de visita, que eu queria pernoitar com meu filho, mas eu sempre fui impedido. Então, foi sopesando toda a situação que essa lei veio aí para tentar acabar com todos esses dissabores das crianças que viram adultos com problemas emocionais. Ô, Rogéria, ainda que benéfica, essa lei ela traz uma interferência maior do Estado, do Judiciário, na vida familiar. Você vê isso como benéfico? Nós temos que o Estado não pode intervir na vida de todo cidadão brasileiro. É por isso que o Estado não se mete nas relações de homossexualidade, de qualquer outro tipo, né? Mas nós temos que a Constituição diz que nós devemos proteger as crianças. É uma lei, está escrito na Constituição Federal, é imutável isso, e está no artigo 5º e é baseado nessa prevenção, nessa proteção do menor que a lei veio para reger essa qualidade de vida que com certeza vai favorecer a criança. A criança tem que estar a salvo de qualquer risco. E a alienação parental é um risco iminente. Ela é gravíssima como qualquer ato físico, porque ela mata uma pessoa amada em vida. A criança sofre. A criança sofre. A criança olha a televisão e vê aquela propaganda de margarina, o pai de pijama e a criança de pijama, beijando, rolando na cama, e ela fala, nossa, eu nunca tive isso, porque minha mãe não deixa eu dormir com meu pai, por puro egoísmo. Por que essa criança não pode tomar tetê, deitar na cama, rolar com o pai, porque o pai arranjou uma nova namorada? A relação acabou. É hora que a gente tem que pensar nas crianças. E o judiciário tem que entrar nessa toada, parar de ficar entendendo que criança até 2 anos não pode sair da garra da mãe, porque só a mãe sabe cuidar, porque a mãe é a única que sabe esquentar a mamadeira na temperatura certa. Isso não é verdade. Nós temos um monte de criança sendo cuidada por vizinha e que muitas vezes é o marido da vizinha que dá mamadeira, quando o pai pode muito bem passar o final de semana com a criança, mas a mãe, por birra, acaba se protegendo atrás do manto da proteção judicial.
Infelizmente, nós temos, essa é a nossa realidade. E essa lei da guarda compartilhada veio para desmascarar qualquer proteção mentirosa. Nossas crianças precisam de pai, precisam de mãe, precisam de um único amor, que são idênticos. O pai e a mãe amam o filho de forma idêntica, não é o avô, é o pai e a mãe. E esse amor tem que andar junto, eles têm que falar a mesma língua, em função da boa convivência com os filhos. A relação entre eles pode ser péssima. Peça a prisão dele por não pagar pensão, brigue pelos seus direitos patrimoniais. Ninguém está falando para a mulher virar aqui e falar assim: ah, deixa quieto, vai, não vou executar. Executa mesmo. A casa, discuta pela metade é sua, foi adquirida na constância da união do casal, tem que ser buscado, é seu direito, procura o advogado vai te explicar. Mas ali, ó, no judiciário, no papel, na porta da sua casa, a hora que ele vier buscar a criança: oi, bom dia, tudo bem? É o mínimo da cordialidade em prol do seu filho, porque ele está antenado, ele está ouvindo tudo, ele sabe tudo. E tem que lembrar também que a alienação parental, embora aconteça mais ou com pai ou com mãe, também é provocada por tios, por avós. Geralmente as avós se dói pelo neto. Eu não sou vó ainda, mas eu já estou imaginando como que eu vou ser babona. Mas a avó diz que é mãe com açúcar. E realmente o é. As avós são, assim, presença maciça no fórum. São elas que buscam o direito dos netos, são elas que interferem na criação quando as próprias filhas e os genros não cuidam bem, e elas têm esse direito de pedir a guarda, têm o direito de pedir direito de visitação. A relação avoenga, hoje ela é muito bem quista, muito bem protegida pelo direito de família, mas infelizmente ela leva aqueles resquícios ainda, porque o meu genro arranjou outra, aquele safado, e acaba falando mal do genro para a criança, ou fala mal, ou coloca nome de cachorro, aquele cachorro do seu pai, aquele negócio, e a criança, coitadinha, ela sofre porque ela ama o pai e a mãe da mesma forma. Então, a avó pode fazer alienação, as tias podem fazer alienação, o próprio não guardião, ou aquele que é também o guardião, porque agora a guarda é compartilhada, o outro genitor pode ficar falando: sua mãe tá de novo namorado? Nossa, sua mãe só gasta dinheiro com roupa com ela. Sua mãe não cuidou de você? Coitadinho, vem morar com o pai, que o pai vai montar um quarto pra você. Quando você tiver 15 anos, nós vamos na Disney. Vou comprar aquele iPad bonito, se você preferir ficar com o pai. Isso daí é alienação parental. Tá em detrimento ao convívio da genitora, ele está se colocando em primeiro plano, dizendo: aqui, ó, eu sou melhor que ela. Ninguém é melhor que ninguém. Na ação de guarda compartilhada não existe hierarquia entre genitores. Acabou aquele negócio da mulher bater no peito e falar: o filho é meu, eu tenho a guarda, eu cuido. Agora a guarda é dos dois, do pai e da mãe. Muito bem. Rogéria, muitíssimo obrigada pelas suas informações, com certeza bastante esclarecedoras para o público da TV Câmara, e fica à vontade para mais alguma consideração. Eu sou apaixonada pelo direito de família e sou até meia visceral quando falo sobre isso, porque mexe com os meus mais íntimos sentimentos. Criança tem que ser protegida. Nós precisamos nos despir de qualquer resquício, de qualquer rusga e de qualquer ensinamento que nós tivemos dos nossos pais, dos nossos avós, entendermos que nós estamos numa fase de transição. A intenção é que nós sejamos felizes, passemos isso para os nossos filhos, porque com certeza metade dos nossos jovens que buscam a droga hoje em dia é porque existe um lar conturbado, é porque existem problemas de alienação parental, problemas de convivência familiar, a falta do pai, porque a criança precisa do afeto da mãe e da proteção do pai. A psicologia já fala sobre isso. Sejamos felizes e tratemos bem os nossos filhos, é a nossa mensagem. E quem de repente estiver com algum problema na sua família, precisar de uma orientação, a quem recorrer? A Defensoria Pública, se a pessoa não tiver condição financeira, ela tem o direito de ter um advogado de graça, deve procurar a Defensoria Pública aqui do estado de São Paulo, próximo a Santa Casa, ou então, se ela tiver condições de pagar, procure um advogado especialista no direito de família e receba a orientação necessária para cada caso, porque cada caso é diferente e o seu advogado com certeza vai saber lhe orientar adequadamente. Muito obrigada, Rogéria. Eu que agradeço, um bom dia.
Obrigada também a você que nos acompanhou aqui neste mais um Câmara Entrevista. Hoje nós recebemos a advogada jauense, a Rogéria Coimbra Vicente. Obrigada mesmo. Continuem acompanhando os nossos programas no canal 99 da NET, também no 61.4, que é o Aberto Digital, também no canal 10, que é o NET Digital, e ainda as nossas postagens no Facebook e no YouTube. Muito obrigada.